Brasilianas.org de hoje vai tratar de um dos temas fundamentais de cidadania no país, o sistema público de saúde. Há pouco mais de 20 anos, a Constituinte definiu uma meta megalomaníaca, tida como megalomaníaca, que era a universalização da saúde no país. A partir desse sonho foi constituída uma das mais importantes redes sociais e federativas do país, o Sistema Único de Saúde, hoje um modelo apreciado no mundo inteiro. Esse modelo permitiu a criação de políticas de prevenção de saúde, teve programas reconhecidos internacionalmente, ajudou a reduzir a mortalidade infantil, ajudou a criar sistemas de transplante com atendimento por todo o país, mas ao mesmo tempo dá margem a muitas críticas, especialmente nos grandes centros urbanos, com as filas, com a dificuldade do primeiro atendimento e tudo mais. O Brasilianos de hoje nós vamos discutir o que falta para completar esse trabalho de universalização da saúde, os problemas da estruturação do serviço público, os problemas federativos, a questão do financiamento e um conjunto de temas relacionados àquele que é o mais importante bem social de um país depois do combate à fome, que é a prevenção e a oferta de saúde. O SUS, ele representa uma grande conquista da população brasileira. Cada ano, 3,5% de toda a riqueza gerada no país é investido em saúde. Aos governos estaduais cabe articular o sistema. Então são conselhos que vão verificar tanto a interação desses serviços com o sistema como um todo, como de que forma que esses serviços estão funcionando e dando resposta às necessidades da população. O modelo de regionalização com as OS São Paulo é baseado num grande investimento público e na figura das organizações sociais. Existe, por exemplo, um movimento grande no sentido de aproximar mais o médico da macrogestão do hospital. Bom, o Brasilianas.org convidou para esse debate José Marcos de Oliveira, que é conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, Antônio Jorge, que é secretário do Estado de Saúde de Minas Gerais, Áquilas Mendes, que é presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde e professor de Economia da PUC São Paulo e da FAAP São Paulo. E temos também a presença de convidados especialistas na plateia. Aparecida Linhares Pimenta, que é secretária de Saúde de Diadema e vice-presidente da Conascenso, Paulo de Tarso Puccini, que é médico sanitarista, doutor em saúde pública, Fernando Ait, que é advogado e pesquisador da USP, a professora Lúcia Campinas, que é do Centro Universitário São Camilo e coordenadora do curso de especialização em saúde pública, e o doutor José Roberto Ferraro, que é diretor superintendente do Hospital São Paulo, ligado à Universidade Federal de São Paulo. E na construção desse conhecimento, o Brasilianas.org conta com a valiosa colaboração de internautas espalhados por todo o país. Acesse o nosso site www.brasilianasorg.com.br, envie seus comentários, sugira temas, envie vídeos, faça perguntas e participe dos debates. Para iniciar o nosso debate, vamos entender de onde vêm os recursos e como são geridos esses recursos para a saúde. Acompanhe na reportagem. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é resultado de um processo de anos de lutas e discussões que se consolida na Constituição de 1988. O SUS, ele representa uma grande conquista da população brasileira, porque se trata de garantir à população ações e serviços gratuitos na área da saúde, né? Como no passado isso era absolutamente restrito aos trabalhadores que tinham carteira assinada, o fato de você ter universalizado significa uma grande vitória para essa população. Hoje nós temos 190 milhões de brasileiros, dados recentes aí do IBGE. Desses 190 milhões, que todos os 190 milhões têm direito a SUS porque pagam taxas e impostos regularmente para o governo e um tanto disso é revertido para o sistema de saúde, desses 190,
torno de 140, 150 milhões só tem o SUS como fonte de assistência à sua saúde ou aos seus problemas de saúde. Porém, o financiamento do setor ainda é deficiente. Hoje, o Brasil investe menos em saúde que seus vizinhos Venezuela, Colômbia e Argentina. Nós temos tido aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, ou mais até, investidos para o setor público, para esses 190 milhões de brasileiros, em torno de 13,5% do PIB. Então, a cada ano, 3,5% de toda a riqueza gerada no país é investido em saúde. É um problema que ficou pendente desde a Constituição de 88, que naquele momento, quando se criou o SUS, claro que foi regulamentado depois, infelizmente não se vinculou recursos que garantisse uma cobertura adequada. E aí começa o imbróglio. A partir de 93 até hoje, em 2010, não está definido de que forma, de fato, se financia os recursos para a área da saúde. O que significa dizer que a cada ano tem que se debater, tem que se discutir, tem que se lutar para que determinados valores sejam alocados. Algumas medidas já foram tomadas e outras estão sendo pensadas. Uma emblemática foi a CPMF, Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira, que os especialistas afirmam que se desviou do principal objetivo, por lacunas na regulamentação. Quando entra uma contribuição nova, dois fenômenos acontecem. Primeiro é que ninguém garante que ela seja, pelo menos na regulamentação, destinada única e exclusivamente, no caso da CPMF, ao setor saúde. Então, daquele percentual, um X percentual do percentual foi para o setor saúde. Mesmo que ela seja carimbada inteiramente para o sistema de saúde, nós temos algumas fragilidades no nosso ambiente regulatório, onde o total investido em saúde ele pode ser menor ou mantido, apesar da criação de uma nova contribuição. Emenda Constitucional 29 de 2000, que tramita na Câmara, é esperança para o setor. Ela define o que são gastos com a saúde para evitar desvios e direciona o mínimo que cada esfera pública deve destinar para o setor. Nós temos mantido 3,5% do PIB investido, porque cada vez mais, pouquinho ano a ano, mas acontecendo, estados e municípios estão sendo responsáveis por um maior percentual desses 3,5%, enquanto que o governo federal está diminuindo. Nos últimos 20 anos, a União diminuiu sua participação total nos gastos com a saúde de 75% em 1980 para 49% em 2005, enquanto que os municípios e estados saíram de 25% para 51%. Nos últimos anos, a discussão sobre o financiamento da saúde ficou totalmente bizantina. A lógica, brandida muito pelos economistas de mercado, é o seguinte: o sistema é mal gerido, tem má gestão, tem desperdício. Então a saída é reduzir os recursos. Reduzindo os recursos, você desarticula todo o sistema e os desperdícios ficam maiores. Então sempre fica nessa questão da má aplicação dos recursos ou da carência de recursos. Eu queria perguntar primeiro para o Atlas Mendes, como que você vê essa questão do financiamento da saúde dentro do modelo atual? O dinheiro que se injeta gera mais desperdício ou a falta de dinheiro que gera desarticulação? Eu acho que é importante demonstrar a todos que o financiamento da saúde pública no país foi pensado na Constituição, como você inclusive abriu o programa e deixou claro, um sistema universal. E efetivamente, desde lá, desde 89, nós tivemos uma ausência de aplicação devida, como deveria ser, enfim, os recursos aplicados. E então, respondendo diretamente, dizer o seguinte: nós temos um problema assim, faltam recursos para o SUS, porque nunca foi garantido aquilo que foi preconizado na Constituição. Então, faltam recursos. Agora, há problema de gestão, mas esses problemas de gestão, nós devemos pensar que são questões que devem correr paralelamente, ou seja, você tem que fazer uma coisa e a outra coisa. Claro. Então, aqui, já que você me perguntou diretamente, eu diria que é fundamental mais recursos para garantir a universalidade. E não só nas pontas, né? Porque fala-se muito, vamos universalizar o básico, ou universalizar o que já está a alta complexidade.
mas nós não podemos, nós temos que garantir o universalismo com integralidade, incluindo a média complexidade. Bom, nós vamos falar em blocos mais à frente aí sobre esse modelo de gestão de Minas Gerais, mas hoje, agora eu queria perguntar para o secretário Antônio Jorge, como que se trata essa questão de recursos? Minas tem essa visão, é mais gerencial. Agora, se pegar o gerenciamento com metas e tudo, como vocês fazem, e contrapor aos recursos que são alocados no SUS, você diria, é suficiente o recurso? Não, eu acho que nós temos hoje uma segurança muito grande, Nassif, para afirmar que nós temos no país ainda um longo percurso no que tange ao subfinanciamento. É preciso reconhecer que o país também é um país que tem suas dificuldades, outras políticas setoriais que precisam também ser estruturadas, mas é notório que nós temos um subfinanciamento e não é difícil comprovar, ou seja, pelo percentual do PIB ou pelo per capita, em comparação a países do nosso porte, do nosso caminho de desenvolvimento. Essa é uma questão notória. Agora, eu acho que é muito importante, nós não temos meias verdades na questão do financiamento. Se isso também é uma verdade, a verdade é que também existem problemas de gestão e é preciso inserir nessa discussão a qualidade do gasto. Então, não basta dizer que está gastando muito ou gastando pouco, é preciso ter atenção à qualidade do gasto, à custo-efetividade do gasto. Nós, em Minas Gerais, vivemos um momento de um estado gerencial em que o núcleo do governo pactua metas com as áreas finalísticas e nós temos restrições de gasto, como todos os estados, mas nós temos uma segurança que nos últimos anos temos apurado muito a qualidade do gasto, que é, acima de tudo, um aspecto crucial para a inovação, que é fazer mais com menos. Isso é fundamental na discussão do recurso público. Eu queria ver com o José Marcos de Oliveira, conselheiro do Conselho, como que você participa, como que o Conselho participa na definição desses gastos e qual é a sua visão sobre a quantidade de recursos e a qualidade dos gastos? Olha, o Conselho, na realidade, ele define as prioridades, ele define as diretrizes para as políticas de saúde a partir das conferências. Logicamente que os conselhos estaduais, os conselhos municipais e o Estado e o nacional também, ele tem as suas comissões para acompanhar os gastos e apontar, logicamente, que alguns encaminhamentos nesse sentido. No entanto, o subfinanciamento, como foi colocado anteriormente, é a grande questão hoje que é colocada nacionalmente e é uma preocupação dos conselhos. Mas para, logicamente, a qualificação do processo de entendimento do que é gasto de saúde, que são ações de serviço de saúde, eu acho que é uma grande questão extremamente importante que nós temos que avançar. Eu queria ver com a Aparecida Linhares Pimenta, que é secretária de Saúde de Adem e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Como que vocês trabalham essa questão da qualidade do gasto e de indicadores? Quer dizer, há uma troca de informações para que todos os municípios possam ter indicadores que meçam se está havendo bom gasto, ou desperdício, ou falta de... definem melhor as prioridades para os recursos? Em primeiro lugar, eu queria dizer que, em relação ao financiamento, se a gente olhar a evolução dos gastos com saúde pública no Brasil nos 20 anos de SUS, o que a gente percebe é o seguinte, um crescimento muito significativo dos gastos dos municípios. Embora a emenda constitucional fale que os municípios devem ter um piso de 15% do seu orçamento em saúde, hoje a gente tem, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, já a média de gasto dos municípios já é 20% dos recursos do Tesouro em saúde. Para suprir a falta Para suprir o aumento federal que não foi, como disse o professor Áquilas, dentro da garantia da universalidade. E mesmo os estados, né, se a gente observar esse acompanhamento que é feito pelo Sistema de Informação da Orçamentação da Saúde, chamado CIOPS, a maioria dos estados brasileiros não cumprem aquilo que está definido na Emenda Constitucional 29. Eles não colocam 12% do seu orçamento próprio em saúde. Então, o que vem acontecendo do ponto de vista de financiamento? A gente tem um crescimento muito grande dos recursos municipais investidos em saúde, um crescimento pequeno dos estados e uma estabilização do ponto de vista de percentual comparativo do governo federal. Em relação aos indicadores, né? Primeiro que a gente trabalha na área da saúde já há cerca de 8 anos com alguns indicadores de saúde, que é um método indireto de ver se o dinheiro público está sendo bem gasto ou não. Porque, por exemplo, não me interessa, do ponto de vista da saúde pública, dizer que eu fiz 20 mil consultas médicas. O que me interessa é se eu controlei o hipertenso, se eu controlei o diabético, se eu controlei a gestante, se eu reduzi a mortalidade infantil. Se eu perguntar qual o tempo médio
que leva um paciente para ser atendido num hospital? Vocês têm esses dados? Cada município tem o seu. Né? Agora, o que a gente precisa ver é esse pacto federativo, né, que eu sei que é o outro bloco da discussão, mas que eu acho que é importante entender, você ter uma participação do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, das secretarias municipais, fazendo a gestão do sistema, tem uma complexidade nesse pacto federativo do SUS, que até responder essa pergunta é um pouco complicado. Então, por exemplo, vou falar, o meu município, eu sou secretária de saúde de Diadema, mas sou vice-presidente de um conselho que reúne os secretários do Brasil inteiro. Se você fizer essa pergunta para o meu hospital municipal, eu sei dizer. Para o meu pronto-socorro, eu sei dizer. Agora, no meu município, tem um hospital estadual que eu não tenho nenhuma interferência na gestão, que eu não tenho nenhuma interferência na disponibilidade de vaga. Então, isto é uma complexidade que a gente tem que discutir. Então, eu queria perguntar para o Paulo de Tarso Puccini, que ele participa da área de planejamento, controle e avaliação da regional da Grande São Paulo. Como que esses dados de acompanhamento dos hospitais é público? Se eu quiser saber o grau de eficiência, de demora de atendimento do Hospital das Clínicas ou do Hospital Municipal X, eu tenho esses dados na internet, por exemplo? Acho dificilmente. Deveriam ser públicos, né? Mas não é uma coisa ainda totalmente transparente. É uma construção isso. Não há uma negativa dos hospitais fazerem isso, mas é uma construção difícil de colocar esses dados de forma totalmente transparente e de fácil acesso. Né? Às vezes até que você consegue. Você tem sistemas nacionais hoje poderosos de informação. Por exemplo, você pega a Previdência você você agenda lá uma consulta qualquer pela internet e você acompanha. Qual a dificuldade de se fazer, com as ferramentas de internet que tem hoje, de montar um sistema que permita o paciente entrar pela internet, se cadastrar e você ter um acompanhamento de quanto que ele é atendido? Eu acho que uma das grandes dificuldades é que nós estamos construindo um sistema descentralizado. Não é um sistema fácil centralizado, como era a Previdência, o INAMPS, o antigo INAMPS. Nosso sistema é descentralizado porque se baseia na ideia da democratização do processo. Né? E isto custa tempo, custa dinheiro, custa articulação, custa negociação. Né? Não é uma coisa simples que baixa uma norma central e aquilo é naturalmente aplicado. Né? É um processo de construção. Né? Bom, o internauta Alan Patrick, de Mossoró, Rio Grande do Norte, enviou uma pergunta para www.brasilianazog.com.br. A carga tributária atual no Brasil é de cerca de 36% do PIB. Nos países onde há serviços públicos de educação e saúde de excelência, essa carga tributária chega a cerca de 50% do PIB. A médio prazo, numa visão de 10 a 20 anos, com os recursos do pré-sal, o Brasil poderá suprir essa diferença? Bom, eu acho que, até respondendo ao rapaz de Mossoró, é importante dizer o seguinte: primeiro que reforçar, quando a gente está falando da carga tributária, nós temos que falar que tipo de serviço que é prestado pelo Estado. Nós precisamos reconhecer, as economias aí são completamente distintas. Quando ele colocou alguns países, ele colocou os países primeiro mundo, países desenvolvidos capitalistas. É entender o seguinte: nós estamos aqui, inclusive vou reforçar para o rapaz de Mossoró, discutindo o financiamento da saúde, e eu deixei de dar um dado importante para terminar com a questão da carga tributária. Nós gastamos com saúde pública, União, Estados e municípios, 3,6% do PIB. E os países esses desenvolvidos capitalistas, que têm sistema universal, como o Brasil, na sua Constituição, eles gastam no mínimo 6% do PIB. Então veja que nós estamos muito defasados, precisaríamos crescer. Agora, nós não podemos pensar crescer por meio da carga tributária somente, porque a rigor nós sabemos que também os nossos tributos, a base tributária, ela incide inclusive sobre as classes, né, mais populares. Quer dizer, nós precisamos aí ajudar essa discussão, e termino por aqui, para não... discutindo uma reforma tributária que leve em consideração políticas públicas e como a da saúde, do SUS, que fosse considerada com recursos condizentes para que o Estado pudesse fazer esse serviço. Só para deixar essa ideia. Bom, para fechar o bloco aqui, eu queria perguntar para o Antônio Jorge. Você tem um orçamento em Minas, você tem as metas. Quanto que você precisaria ter de acréscimo no orçamento para chegar a um grau satisfatório de oferta de serviços de saúde aos mineiros? Olha, Ana, é uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que nós temos, com certeza, a perseguir o mínimo que é a emenda constitucional da aplicação dos 300 de governo, e que eu tenho convicção que não será suficiente ainda, porque nós temos
nessa participação percentual das receitas próprias de cada ente, a divisão de um bolo, de uma riqueza que não é suficiente para fazer enfrentamento a todas as necessidades das políticas públicas, né? O nosso orçamento em Minas tem crescido de forma expressiva, mas ele retrata também as iniquidades econômicas entre os próprios entes federativos, né? Como já foi dito aqui, o Estado tem aumentado sua participação em detrimento de uma queda de participação e estabilização do ente federal e de um crescimento muito expressivo dos municípios. Eu estimo que essa diretiva da emenda é o primeiro passo, mas uma discussão do desenho, inclusive, de participação dos entes será necessária no futuro. A revisão da participação do setor complementar é fundamental nisso. Hoje o setor complementar ele está previsto na Constituição, ele tem também fundamentação lucrativa, mas a verdade é que o segmento complementar e privado, ele utiliza o SUS também, drenando recursos expressivos do SUS para atendimento às camadas aí do setor privado da medicina complementar. Então tem muitas discussões no orçamento e no financiamento que acho que não nos permite ter uma visão segura de qual que é a fatia do bolo necessária para a gente ter a necessidade toda atendida. Como o Ministério da Saúde dialoga com os estados e municípios? E qual o peso de cada um deles na definição das políticas para o setor? É o modelo federativo do SUS, o Sistema Único de Saúde, passado a limpo na reportagem. A Lei Orgânica de 1990 regulamenta o SUS e, em resumo, transforma num sistema regionalizado e hierarquizado, no qual o governo federal, estados e municípios têm funções diferentes e complementares. Traçar a política e garantir o financiamento dessa política. Esse é o papel preponderante do Ministério da Saúde. Aos governos estaduais cabe articular o sistema, fazer com que os municípios que tenham poucos serviços de saúde possam usufruir de serviços de saúde regionais que seriam operados pelo governo estadual e por serviços de saúde municipais. Em 2006, com o surgimento do Pacto pela Saúde, a responsabilidade dos municípios ficou maior. Toda a rede básica, composta pelas unidades básicas de saúde, pela estratégia de saúde da família, pelo programa de agentes comunitários, é uma responsabilidade dos municípios. A organização do sistema de urgência, com a implantação das UPAs, unidades de urgência e emergência, o próprio funcionamento do SAMU, talvez tenha sido uma das grandes conquistas do governo federal, a implantação dessa política, é uma responsabilidade dos municípios. E dentro dessa hierarquia, a Lei nº 8.142 de 1990, em conjunto com a orgânica, estipula um outro princípio, o da participação, e garantem, através dos conselhos federais, estaduais, municipais e gestores, esses mais focados nos serviços, uma certa democratização com a inserção da esfera civil. São uma mistura de representações de governo e representações dos segmentos da sociedade. O número de representantes das entidades da sociedade é maior do que o número de representantes do próprio governo. Então, são órgãos deliberativos onde a sociedade tem maioria. Então, são conselhos que vão verificar tanto a interação desses serviços com o sistema como um todo, como de que forma que esses serviços estão funcionando e dando resposta às necessidades da população e ao cumprimento das políticas que foram determinadas. O usuário que estiver com algum problema no SUS pode recorrer ao Conselho de Saúde mais próximo, seja municipal ou estadual. Outra possibilidade são as associações, como a dos diabéticos e hipertensos. O SUS é uma rede de serviços interligada. Isso fica ainda mais claro no atendimento da população, que poderia ser separado em escalas. Primeira, agentes e postos de saúde. Segunda, hospitais gerais. Terceira, hospitais referência e universitários. Você tem um fluxo continuado de doentes que começam na atenção básica, na atenção primária, e de acordo com a sua complexidade, ele vai subindo na rede, onde você vai encontrar tratamentos para doenças graves, você vai encontrar cirurgias complexas, dando então uma resposta para a rede como um todo. Da mesma forma que você tem esse atendimento complexo nos hospitais terciários, a partir do momento que o doente é tratado, que ele está praticamente recuperado nesse
nesse nível de atendimento, ele tem um caminho de volta para o nível secundário e para o nível primário. Bom, nós temos um desenho aí federativo com a definição clara do papel de cada personagem, mas na prática, como que funciona essa integração? Qual é o grau de eficiência? Eu queria ver primeiro com o Zé Marcos de Oliveira, que é conselheiro do Conselho Nacional de Saúde. Você considera que o Conselho tem um papel ativo, relevante, representativo? Os conselhos, eles têm, constitucionalmente, têm pela sua composição, um papel extremamente importante. Haja visto que você tem a própria artigo 1º da Constituição, parágrafo único, que coloca que todo o poder emana do povo. Então, essa instância privilegiada de controle social, né, que é a sociedade controlando aquilo que é público, ela é de fundamental importância para que nós possamos nos organizar e dizer quais são as ações, quais são os serviços, qual o tipo de atendimento que nós queremos. O que se define chega no final. Haja visto que os colegas colocaram anteriormente a descentralização e as grandes diferenças loco-regionais que nós temos aqui. Então, assim, a política de saúde, a execução, ela é diferente da região norte e da região sul, porque você tem determinantes e condicionantes completamente distintos. População indígena, a população do campo e da floresta. Então, os conselhos de saúde, entre as diversas atribuições, ela está justamente nesse papel de pensar, de apontar as diretrizes, mas também de fiscalizar as questões relacionadas a orçamento e financiamento. Eu queria ver agora a questão dos conselhos municipais, que é esse conselho das secretarias municipais de saúde, com a Aparecida Linhares. Como que se dá essa interação? Que tipo de demanda que vocês levam para cima e que tipo de determinação que vocês trazem para o âmbito dos municípios? Eu acho que uma dificuldade que a gente tem com o SUS é o fato de você ter mais de 5.000 municípios. Esses municípios têm autonomia para organizar os seus sistemas locais de saúde, tem os estados, tem o Ministério. Então, ao mesmo tempo que você tem um pacto federativo com autonomia dos entes, você tem um sistema que deve funcionar de forma sistêmica. E acho que, infelizmente, nesses 20 anos, a gente não conseguiu fazer esse debate com a sociedade brasileira. Foi criado um Conselho Nacional que representa os 5.000 municípios, que se reúne mensalmente com o Ministério da Saúde, com a representação dos estados, onde se discute uma parte do que o Ministério vai financiar, uma parte das prioridades, e, evidentemente, que tem uma grande parte que se resolve internamente no Ministério e não passa por esses fóruns de debate com participação dos estados e municípios. Eu queria ver, em todo esse sistema, você tem a figura básica aí, que é do paciente aí. E tem a justiça como um elemento também de garantia de direitos. O Fernando White, ele é pesquisador da USP, advogado e coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário. Como que ficam os direitos do paciente nisso? Esse sistema contempla, Fernando? Hoje, pela Constituição, o direito à saúde é considerado um direito subjetivo público. Em outras palavras, o cidadão tem direito de ação contra o Estado para cobrar qualquer tipo de serviço de saúde que ele tenha necessidade. A Constituição foi realmente, como você colocou no começo, um pouco de megalomania, porque ela promete um sistema universal a todos os brasileiros, com acesso igualitário, sem discriminação de qualquer tipo, e integral. Então, hoje a gente tem no Brasil uma enormidade de ações que fazem parte do jogo democrático de um Estado que se dividiu em poderes, então os poderes são harmônicos e se fiscalizam, e o Judiciário cobra ao Poder Executivo por um serviço que não está, por alguma razão, sendo oferecido. O que se discute é que, às vezes, se pede um medicamento que está fora da lista pública de medicamentos oferecidos, um tratamento, às vezes até experimental. O cidadão tem direito de pedir, e ele pede para o Judiciário todo tipo de serviço. O que há é uma dificuldade do Estado de responder. Eu queria ver como que toda essa estrutura, os conselhos estaduais, conselhos municipais, o papel da justiça, vai bater nos hospitais. Queria saber a opinião do Dr. José Roberto Ferraro, que é diretor superintendente do Hospital São Paulo, ligado à Universidade Federal de São Paulo. Essa questão da regulamentação é importante. O Poder Judiciário, essa discussão da judicialização, ela é muito presente atualmente, né, porque o Poder Judiciário carece das informações técnicas, né, e não é toda a tecnologia que aparece
é uma tecnologia que traz um efeito positivo para o cidadão brasileiro, né? A incorporação tecnológica, seja de medicamento, seja de equipamento, ela tem que ser criteriosa, ela tem que ter pesquisa em cima dela, e o sistema só pode incorporar depois de efetivamente comprovado isso. Então, a decisão judicial, às vezes, peca por conta que decide por conta de uma receita que às vezes tem outras intenções. Então, isso dificulta muito o sistema, porque nós temos um financiamento, já foi dito no primeiro bloco aqui, insuficiente, e se nós precisamos pegar parte desse funcionamento que é insuficiente para atender sempre ações judiciais que furam fila, que atrapalham a indicação, aí nós não estamos nos entendendo bem. Agora, em relação aos conselhos, toda essa sistemática de controle social, como que rebate no hospital? Sim, o Conselho Municipal e o Conselho Estadual de Saúde dão as diretrizes, né? Fundamentalmente tentam ordenar o orçamento, tentam trabalhar a regionalização, a referência e contra-referência, porém, dão as diretrizes. A nossa ação, a ação do hospital é diretamente com o secretário, é diretamente com o comprador de serviço, né? Tá. E a estrutura de conselho... Então, só para dar um exemplo, para ficar um pouquinho mais concreto, dê um exemplo de uma diretriz que emana do conselho, como que chega no secretário e como que chega nos serviços do hospital. Bem, as políticas de atenção, nós recebemos, nós nos relacionamos hoje com o secretário municipal e estadual através de um contrato de gestão definindo metas, né? A gente se compromete a oferecer a capacidade instalada, se compromete a manter certos indicadores de qualidade na saúde, indicadores de qualidade na gestão, e essa medida é acompanhada pelo setor executivo e pelos conselhos, respectivos conselhos. Puxando um exemplo, o Conselho Nacional de Saúde ele tem como prioridade para sua agenda em 2010 o serviço social na saúde, né? Prestação serviço civil na saúde, prestação civil, compromisso civil. Hoje você tem uma gama de profissionais que se formam nas universidades públicas, mas que não vão para o Sistema Único de Saúde. Então você tem médicos, você tem enfermeiros, você tem uma gama de profissionais que se formam com dinheiro público, né? E na realidade eles acabam não indo para o serviço público. Então você tem uma discussão hoje que é a qualidade das escolas de enfermagem, das escolas de medicina, que acabam preparando esse profissional para o entendimento de que saúde hoje é comércio. Então, quando a gente fala aqui da judicialização, eu queria trazer como observação que essa discussão do acesso, da integralidade, ela começa lá atrás, quando a ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, ela teve uma súmula do entendimento de que direito à saúde não significava direito a medicamento. Quer dizer, a partir daí houve uma grande discussão que gerou uma série de audiências recentemente no Supremo Tribunal Federal, porque o acúmulo gigantesco de ações de judicialização, justamente porque estão se utilizando, né, do Sistema Único de Saúde para outros interesses que não é a saúde da população, mas interesses para a venda de equipamentos, venda de medicamentos. A modernização da gestão é um dos grandes desafios do setor público brasileiro. Há necessidade de financiamento, mas a necessidade de modelos de gestão que garantam, da melhor forma possível, a universalização do serviço prestado. Veja quais ações o poder público está tomando para tentar chegar a esse grau de excelência. Como gerir um sistema de saúde universal? Os modelos de gestão são variados. Podemos destacar 3 estados como exemplos: São Paulo, Minas e Sergipe. O modelo de regionalização com as OS São Paulo é baseado em grande investimento público e na figura das organizações sociais. Em Minas Gerais, na criação das redes de saúde. E em Sergipe, na criação de uma configuração nova para a saúde, que eles chamam de uma rede interfederativa, onde você faz uma associação muito forte, o nível federal, o nível estadual e o nível municipal. A questão central é eu adequar esses novos modelos ao contexto e às especificidades
desses estados e da configuração das redes de saúde nesses estados. Mas a falta de financiamento abre brechas, principalmente no atendimento hospitalar. Isso implica em recursos humanos, implica no arcabouço regulatório, na burocracia existente, como no próprio propósito de existência desse hospital dentro do sistema público. A questão dos incentivos para ele serem eficientes nem sempre estão presentes. Por conta disso, a troca de informações entre público e privado é uma das apostas do setor para melhorar o desempenho e a administração do SUS. São conhecimentos na área de gestão mesmo. Gestão financeira, gestão com clientes, gestão com fornecedores, gestão de corpo clínico, inclusive. Existe, por exemplo, um movimento grande no sentido de aproximar mais o médico da macrogestão do hospital, integrando ele à profissionalização que as empresas, enquanto empresas hospitalares, se desenvolveram. Então esse, sem dúvida alguma, seria um grande ganho que traria. E para que a gestão cumpra seu objetivo principal, que é o de levar até a população um atendimento de qualidade, a tecnologia vem no sentido de facilitar o acesso e otimizar resultados. Foi o que conferimos de perto na Faculdade de Medicina da USP, um dos polos de desenvolvimento do Programa Nacional de Telesaúde. A ideia é que os agentes da saúde da família levem até a população um atendimento multidisciplinar e virtual. Então a telesaúde cria uma capilaridade, uma rede de conhecimento com um suporte de alta excelência e nas pontas das unidades básicas de saúde ele não só atende, como tem os agentes comunitários que visitam as casas nas comunidades como processo de replicação e multiplicação do conhecimento. E eles não só multiplicam, como eles detectam situações que podem ser de risco. Alimenta a rede central e esse faz um planejamento de uma ação em conjunto. Precisa ter um processo aqui de avaliação e de coordenação do como e quanto investir ao incorporar tecnologias, né? Nós temos diversos gargalos do sistema. Não adianta eu tentar resolver um pedacinho de um processo trazendo uma tecnologia se eu não tenho esse processo completamente resolvido. Eu mudo o gargalo e o pobre do paciente, quando recorre a esse sistema no final, não tem o seu problema resolvido. Quando se tem modelos descentralizados, a maneira que se tem de estabelecer uma coordenação são sistemas de informação que a internet permite consolidar e modelos de gestão que permitem definir claramente o papel de cada ator da cadeia produtiva da saúde. Eu queria primeiro pedir para o Antônio Jorge, que é secretário do Estado de Saúde de Minas, que rapidamente mostrasse como que foi montado esse planejamento da saúde em Minas Gerais. No que já foi dito antes, nós temos uma necessidade, para além de enfrentar o financiamento, também rever os nossos modelos de gestão, modernizar a gestão. Minas Gerais, a partir do início do governo Aécio, fez um planejamento estratégico que vai até 2023, onde nós temos uma visão de futuro, o que queremos do Estado. E o atingimento dessa visão de futuro, ele está dependente de ações que nós chamamos de programas estruturadores, que existem na área de saúde, que basicamente é a organização da atenção primária, a organização das redes assistenciais prioritárias, e mais alguns temas caros à organização da gestão. A grande novidade é que nós trouxemos para essa lógica uma nova governança baseada em resultado. Então, é um Estado para resultados, eu diria que é um Estado gerencial. Então, o núcleo do governo pactua com as áreas finalísticas as metas. Nós temos atenção primária, mas quais são as metas? É expandir o PSF para 75% da população. Então, essa é uma meta a ser construída. Nós temos um grande desafio que é modernizar o parque de unidades de saúde. Então, nós temos uma meta que vamos alcançar até o final do ano de construir 1.600 unidades de saúde, transferir recursos para transporte em saúde. Hoje nós temos um sistema de transporte sanitário, porque o acesso não é só ter o serviço aberto, é também garantir o acesso físico do cidadão ao serviço. Então, essas metas que estão nos programas estruturadores, elas são pactuadas com o governo, então nós trabalhamos baseado em metas. E isso, eu acho que qualifica o gasto.
porque aí você gasta com direcionalidade. A agenda da saúde, todos sabem, por mais que se faça, há muito por se fazer, nós somos atravessados a todo momento por judicialização, intempéries, agudizações de epidemias que retornam, mas nós, num estado gerencial que pactua a meta, nós temos uma visão de futuro. E acrescido a isso, se você me permitir, não vou me alongar, é preciso também um entendimento que o nosso modelo de atenção, quer dizer, está muito ligado à governança, mas o modelo de atenção, o desenho sanitário da atenção precisa ser revisto também. Explica só para o telespectador o que é o modelo de atenção. Porque nós temos uma carga de doença no país, as pessoas adoecem, morrem de doenças que são condições crônicas. A imensa prevalência, a agudização das condições crônicas, da hipertensão, do diabetes, é que leva a mortalidade alta. O enfrentamento a essas condições crônicas exige um outro desenho de modelo de organização do sistema. O nosso sistema é muito segmentado, atomizado, desarticulado. A atenção primária fala pouco nos outros níveis de atenção. Deve ser a atenção primária o núcleo integrador de todas as redes assistenciais. Então, junto com uma nova governança moderna, baseada em resultados, é preciso também que o sistema se organize em redes assistenciais, porque existem muitas evidências, isso não é um conceito subjetivo, a todo o setor científico que estuda saúde pública, já produziu muitas evidências que os sistemas são mais maduros e respondem melhor às necessidades do cidadão quando ele é integrado em redes assistenciais. Então, essa revisão do modelo de atenção, construindo redes assistenciais, colocando a atenção primária como, de fato, o núcleo integrador de toda a atenção, onde se faz a maioria da resolução dos problemas do cidadão, e um novo modelo de governança, é uma direção importante que nós estamos adotando, a construção das redes de um novo modelo de governança, que nós achamos que qualifica o gasto e responde, obviamente, melhor às necessidades do cidadão. Tudo isso numa visão de longo prazo, num planejamento estratégico de longo prazo. Eu queria conversar com a professora Lúcia Campinas, que é do Centro Universitário São Camilo e coordenadora do curso de especialização em saúde pública, com ênfase em estratégia da saúde da família. Primeiro, explicar um pouquinho o curso e depois como que é essa parceria terceiro setor, o setor privado e a rede pública. Então, o curso de saúde pública do Centro Universitário São Camilo é um curso de uma instituição privada, né, que forma pessoal para trabalhar no serviço público. É um curso que ocorre durante 14 meses. Em geral, quem nos procura é quem está já inserido dentro dos serviços de saúde, tanto o serviço tradicional como do próprio Programa Saúde da Família. E ele vem em busca de maior suporte teórico, prático, para conseguir fazer uma gestão, um trabalho, uma assistência até melhor na sua área onde ele está atuando. Muitos vêm também a fim de se especializar e entrar nesse mercado de trabalho, através das organizações sociais, através das organizações que contratam esses serviços desses profissionais. Então, nós temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, várias profissões que nos procuram a fim de se formar, a fim de se integrar a respeito desse sistema para estar atuando no mercado de trabalho. Uma das grandes dúvidas que se tem aqui é sobre essa questão da parceria público-privada, a terceirização dos serviços de saúde, até que ponto que isso representa um avanço em termos de gestão ou não. Eu queria ver primeiro com o Paulo de Tarso Puccini, como que você vê essa questão dessa terceirização dos serviços públicos de saúde, se trouxeram melhores serviços e mais eficiência e menor custo? Eu acho que uma grande preocupação do SUS é realmente modernizar gerencialmente. Essa modernização gerencialmente é muito polêmica, né? Porque você pode pensar em modernizar gerencialmente apostando na administração pública, direta ou indireta, tentando renová-la, tentando recriá-la, tentando modernizá-la, ou você pode também apostar em formas de gestão a partir da administração privada. Hoje tem se apostado muito nessa forma de administração privada. Tem dado alguns resultados positivos, obviamente que tem dado, né? Agora, a grande questão é, para onde vai isto? Né? Qual é a repercussão disto ao longo do tempo nos princípios do SUS, naquilo que é caro à proposta do SUS, que é o direito do cidadão ter acesso universal? Né? Será que isto não cria uma forma, não cria força social capaz de impor um novo modelo, que não é mais um novo modelo público universal? Como foi, por exemplo, a lei
aprovada, mas depois vetada imparcialmente aqui na Assembleia Legislativa do Estado, que previa já 25% de atendimento privado nas organizações sociais. Como que são as licitações aí para a contratação dessas OCIPs? Pois é, esse é um outro ponto muito obscuro, né? Porque elas são habilitadas com ato discricionário do Executivo, né? É essa a forma de fazê-lo, e não havia, até recentemente, muita forma de contratação, era contato, uma relação muito pessoal, né? de fazer isso. E as formas de controle que o sistema tem sobre elas, quais são? Pois é, quebram-se as formas de controle, porque as formas de controle são públicas, e isso é uma iniciativa privada, né? É por isso que há questionamento. Como transferir recurso público para um ente privado que não vai executá-lo na forma pública, na forma de licitação, na forma de seleção pública de pessoal? Deixa eu perguntar, voltando para Minas aí, já que vocês têm um modelo gerencial, tem o controle e os indicadores, é possível, definindo claramente a filosofia do setor e os indicadores, ter essa terceirização sem que ocorram esses problemas apontados? Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Minas tem em São Paulo um exemplo na questão da flexibilização da gestão com as OS. Nós temos um entendimento muito positivo do que acontece em São Paulo. Não é entendimento subjetivado também, é importante dizer que o Banco Mundial realizou um extenso estudo sobre a assistência hospitalar no Brasil. E os únicos hospitais que atingiram indicadores de excelência foram as OS de São Paulo, então esse é um modelo a ser perseguido. E as questões que são absolutamente pertinentes, que o Paulo colocou agora, elas são todas facilmente abordáveis, né? Que nós temos a condição de publicizar uma política e não necessariamente privatizá-la. Para ser mais claro, nem tudo que aquilo está sob a gestão do privado não pode atender ao público. E muita coisa que é estatal não atende absolutamente ao público, está sob domínio de pequenas corporações, de outros interesses também. Então, a grande discussão do público-privado, na nossa ótica, é que a política, independente da gestão ter mecanismos, ferramentas privadas ou essencialmente pública de administração direta, ela deve atender ao princípio da publicização da sua política e do interesse comum. E é possível, com contrato de gestão, garantir isso. Nas OS, na lei, se o ato jurídico, eu não conheço detalhes de São Paulo, foi perfeito, acho que o Fernando pode nos ajudar, as OS têm que ter controle social, tem um conselho de administração com participação da sociedade notória, de especialistas, da população. Então, existem formas de nós garantirmos o controle social. E é preciso reconhecer que alguns desafios novos que nós temos hoje, impostos à sociedade, da incorporação tecnológica, de novos desafios, impõe também desafios de pensar modelos de gestão, porque nem tudo cabe exatamente na administração direta. A participação do terceiro setor e de entes flexibilizados, num ato jurídico perfeito, que tem que estar respaldado na lei, é absolutamente possível de atender o cidadão com vantagens. Eu queria perguntar para o Fernando White o seguinte: nós estamos discutindo aqui a judicialização e essa questão de remédios ou novas tecnologias de alta complexidade. Mas e o direito do cidadão em relação ao que deve ser oferecido pelo SUS? Isso aí é garantido? A grande discussão que eu acho que o sistema tem que enfrentar é justamente essa. O que acontece é que o Estado promete aquele sistema com integralidade no atendimento, mas não temos capacidade de oferecer qualquer tipo de atendimento a todos os que necessitam. Então, eventualmente vai ter um que precisa de um tratamento com um medicamento que não é o oferecido pela rede pública, vão ter exceções. Isso é uma coisa que o judiciário vai resolver e que não afetaria tanto o orçamento público. O que vem afetando muito o orçamento público é o que foi colocado aqui pelo colega do Hospital São Paulo, mas também a pouca ou muito morosa capacidade do Estado em renovar os seus protocolos terapêuticos para determinadas doenças. O que acontece é que, determinada doença, você tem um protocolo terapêutico oferecido pelo Estado. Se eu tenho algum problema que esse medicamento não serve para mim, o tratamento que é oferecido pelo protocolo não é adequado para o meu caso clínico, faltam válvulas de escape que o Estado crie administrativamente para cuidar dessas questões. E aí não precisaria ir para o judiciário. Tá. Então, de um lado, discutir esses protocolos terapêuticos com participação social, os conselhos têm que estar nessa discussão, com participação do setor de medicamentos, do setor de produção da saúde, que precisa estar lá para dizer o que é o mais adequado.
Mas isso ainda é uma caixa preta no Brasil que precisa ser... Bom, Brasilianas.org termina aqui. Obrigado pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. Aproveite e acesse o nosso site www.brasilianasorg.com.br. Mande suas perguntas, sugestões, divulgue os seus vídeos, porque esse espaço aqui também é seu. A gente se vê na internet.